Para quem não conhece, Paramahansa Yogananda, ele é um indiano, um yogi que se iluminou nessa vida, nascido em 1893 até 1952. Então, nesse momento, pessoal, o yoga era pouquíssimo conhecido no Ocidente. Ele foi uma das grandes almas que vieram aqui para o Ocidente para trazer essa mensagem, né? Então, ele desde jovem, ele tinha essa busca pela espiritualidade, essa sede de tentar entender o que é Deus, quem sou eu. Essas perguntas que nunca nos fazem na escola, né? Nunca teve uma prova para a gente falar, né? Sobre o que é que a gente pensa da vida, quem somos, qual a nossa missão, né? Tudo isso que não serve para nada, né? Para que pensar nisso, né? Tem que interpretar o texto ali que nunca faz nem sentido com a minha vida. Mas enfim. Ele, inclusive, tem um trabalho incrível de educação também. Quem quiser depois pesquisar da Self-Realization Fellowship. E, ahn, e aí nisso ele perdeu a mãe muito jovem e ele, com adolescente, ele encontrou o mestre dele, o Sri Yukteswar, que é da tradição do Kriya Yoga, uma tradição milenar, de uma corrente, né, na Índia ter essa questão de linhagens, né? Quando a gente pensa em yoga, normalmente a gente pensa só no yoga, assim, mas existem vários yogas, várias linhas, várias tradições sucessionais, né? Acho que é essa a palavra, diz que vai passando de mestre para discípulo. E essa linha do Kriya Yoga é uma linha que eu tenho muita admiração. Então, Sri Yukteswar, tem o Sri Mahasaya, e antes de todos, o Mahavata Babaji, que diz que ele ainda está lá nos Himalaias, em energia, né, em espírito, e que ele prometeu que só vai sair da Terra quando todo mundo se iluminar. Todo mundo, imagina, né? Imagina o amor desse ser que poderia já estar aí gozando de todas as maravilhas do universo sutis se ele tá aqui no planeta e vai esperar que todo mundo, todos os políticos aí do Brasil se iluminar. Ele vai esperar. Cara, olha o amor desse cara, né? Enfim. Então, Yogananda, ele conheceu seu mestre e conseguiu avanços muito rápido, né? Já tinha da sua alma de outras vidas, né? Muitas experiências e ele veio aqui para o Ocidente com essa missão para os Estados Unidos. Ele falou em um congresso de religião, né, sobre yoga de forma muito respeitosa, universalista. Então, ele teve a artimanha de trazer muito o cristianismo, né? Ele tem um livro chamado O Yoga de Cristo, e também a ciência nessa época tinha uma força muito grande, né? Então você vê que o livro dele, Afirmações Científicas de Cura, né? Então ele buscou, não é ocidentalizar, mas tornar mais palatável o yoga para o ocidental, né? Sem perder a essência. Isso é fundamental, porque hoje é o que a gente mais vê do yoga no Ocidente é um yoga de performance, né? De fazer as posturas. Acha que é avançado quem faz a postura mais difícil. Isso está fortalecendo o ego, que é totalmente o oposto do que é o objetivo do yoga, né? Claro que a gente precisa de um ego forte também para a gente ser bem, né? Você precisa de um ego forte, mas um ego forte é aquele que consegue também se humildar, né? Então é um equilíbrio, né? O ego é só um instrumento para lançar o espírito. Eu gosto muito da metáfora de um arco, o ego como um arco e flecha. O arco precisa ser forte, precisa ser flexível para que a flecha do espírito possa ser lançada. No final, o ego é só um instrumento, o importante é a flecha, né? Mais importante ainda que a flecha é o alvo, e talvez a intenção,
Então aí dá pra gente brincar e derivar filosoficamente. Mas enfim, então ele tornou o yoga super popular no Ocidente, uma grande alma, Mahatma, né? É o Mahatma. E só que o trabalho do Yogananda, né, com o Kriya Yoga, que aí ele casa toda a questão do yoga também com as afirmações, só que ao invés dele focar na questão do auto-amor e desse, né, amor do ego pelo ego, que é importante também, ele, as afirmações dele buscava em sintonizar a vontade humana com a vontade divina, para se conectar com a fonte maior, de falar diretamente com Deus, né? De E aqui é interessante, né, que ele fala de quando a gente vai orar, de não pedir como um mendigo, mas falar com Deus como um filho, porque somos, né, filhos e filhas. Então, quando você vai pedir uma coisa, imagina quando você é criança, você pedir uma coisa para seu pai, sua mãe, não é uma coisa que tá distante de você, é uma coisa que você tem direito, tá entendendo? Eu tenho direito a ter aqui meu sustento, ter minha saúde, né? Então, é falar nesse lugar de poder, de força. E de humildade também, de respeito. E aí, diferente da Louise Hay, ele fala do superconsciente também. Então, o subconsciente é poderoso, né? Ele é realmente incrível, mas ele ainda faz parte da estrutura do ego. Então, tudo bem, vamos utilizar tudo a nosso favor. Só que ele traz um passo a mais, ele fala o superconsciente, que é essa dimensão espiritual, né? Essa conversa direta com o universo. Como fazer para isso? Primeiro, se colocar nesse lugar de conectar com a vontade de Deus, pedir nesse local de força de filho, e ele sugere pronunciar primeiro em voz alta a afirmação, depois você murmura e depois você repete mentalmente. Por que isso? Pense simbolicamente. Vamos fazer um exercício agora. Fala assim, amor. Depois murmura, amor. Agora repete mentalmente. Percebe que tem um movimento de interiorização, como se aquilo vai. Isso é físico, isso é energético, tá? Dá para sentir. Então, as vibrações das palavras, elas podem afetar diretamente as células do corpo e o centro de energia, né? Então, esse movimento ajuda a vibrar e a interiorizar. E para ele, a doença é um desequilíbrio energético, né? Tem associado com os chakras e tal, e as afirmações ajudam a corrigir. Como a gente falou, não, essa aqui é uma coisa bem interessante também que ele fala nesse livro, Afirmações Científicas de Cura. Existem diferentes temperamentos de pessoas. Talvez na sua família, né? Geralmente acontece, né? O marido e a mulher têm temperamentos diferentes que se complementam. Então, a gente tem pessoas que são mais devocionais, tem aquela fé que acredita. Já tem outras que são céticas por natureza. Então, é difícil uma pessoa cética fazer essa afirmação afirmar como o Yogananda aqui ele está sugerindo, né? Essas pessoas mais céticas, racionais, elas vão preferir fazer talvez técnicas mais da PNL, vão precisar entender aquilo, fazer sentido, fazer lógica. Já a pessoa do temperamento devocional, ela naturalmente ela acredita, então ela se entrega mais facilmente. A gente tem também pessoas de temperamento emotivo, onde a emoção fala mais alto, as pessoas muito empáticas, muito, sabe? Não consegue ver uma pessoa ali na rua, né, uma criança, já fica emocionada, tocada.
E essas pessoas, elas vão se dar muito bem com, por exemplo, a técnica da Louise Hay, que é mais nessa cura emocional. Tá fazendo sentido, gente? E temos também pessoas de temperamentos mais ativos, da ação, aquelas pessoas que já pegam e já começam a fazer as coisas e tal, que aí varia também um pouquinho, mas elas são mais da ação, então afirmações mais de ação, né, de poder, de energia, né, vão fazer bem essas pessoas. E, enfim, isso vai ajudar também a pessoa, isso vai ser determinante também para qual ponto fisiológico ela centrar a atenção. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, eu descobri como a gente está sempre aprendendo, né? Eu estudo yoga há 14 anos e não paro de aprender, gente, é impressionante. Então, o Yogananda, ele diz que tem três pontos de atenção. O bulbo raquitiano, que é aqui atrás da nuca. A gente tem o terceiro olho e a gente tem o coração. Então, você pode fazer afirmações com atenção nesses pontos. As pessoas mais devocionais e emotivas, você pode colocar, ele recomenda colocar atenção no coração. Já para a pessoa mais racional, ele sugere colocar no bulbo raquitiano. Na verdade, esses dois pontos eles são um só que aqui é a parte ativa, a polaridade, né, positiva, e aqui a polaridade negativa. Por aqui, esse aqui é o centro da vontade. E aqui é mais relacionado à escuta, né, recepção. Então, a pessoa racional é melhor ela colocar aqui para que ela possa, né, equilibrar um pouco mais, a voz de Deus possa adentrar mais aqui, criar menos resistência. Já o temperamento ativo ele recomenda sobre o terceiro olho, para essa coisa do foco, da clareza, beleza? A gente vai ver aqui na sequência do yoga como que esses temperamentos estão associados aos estilos de yoga, né? Aos cinco principais tipos de yoga. Beleza, pessoal? Então, quem quiser comentar aí alguma coisa no chat, nos comentários, que ainda não deu like no YouTube, pô, quanto conteúdo bacana, né? Que a gente está trazendo aqui. E isso aí, várias dessas dicas aí podem mudar totalmente a sua prática de afirmação, trazendo muito mais resultado. E aí, gostou desse corte? Então clica na descrição e assiste o vídeo completo que tá muito massa.